Eu quero que vocês imaginem o primeiro livro que vocês leram que transformou a vida de vocês. Eu sou nordestina, eu sou de uma cidade chamada Paulo Afonso, Bahia. E sou adotada por São Paulo há 30 anos. A minha família, ela veio da roça. Daquela roça árida, que não tem imaginário, não tem brincadeiras, tem muita dor. Aquele sol ardido na moleira, é daí que a gente vem. Meus pais trabalhavam incessantemente com 3 crianças, que faziam dessa terra árida o seu quintal de brincadeira. A gente brincava com espiga de milho, com pedrinhas, varetas, gravetos. Mas tinha uma coisa que na infância é necessário. É imaginação. E a gente tem que alimentar um pouco disso. Hoje, a gente entende que a criança, ela precisa ser desde criança, tendo a possibilidade de brincar de tudo. Mas na minha vida, a única necessidade era de ter o pão de cada dia, a comida, no prato, tudo isso. Dentro dessas histórias, eu nunca tive contato com um livro sequer. Era como se faltasse um pouquinho, uma chavinha para eu me encontrar em mim. Depois de alguns anos, meu pai e minha mãe vieram para São Paulo, a periferia de São Paulo. Cruel, violento, pessoas morrendo, assim. E eu fui uma criança que me deparei com tudo isso. Então, que criança eu seria me deparando constantemente com a violência? Eu sinto que eu tive uma possibilidade de enxergar diferente. Porque uma criança que não sonha, não sabe de onde sua força vem. E eu não sabia de onde minha força vinha porque eu tive que perder o meu sotaque. Porque falavam que era errado. Era tudo isso. Era essa xenofobia. Tudo isso me tirou. Se eu tivesse o contato com a minha ancestralidade desde criança, eu nunca teria perdido as palavras bonitas que no Nordeste tem. É muito lindo o sotaque nordestino. São palavras diferentes da nossa. E eu perdi. Eu só encontrei isso quando eu encontrei a poesia. Foi nos slams, batalhas de poesia, saraus. E aí, assim como estamos aqui hoje, muitas pessoas falando sobre sua negritude, sobre seu cabelo black, sobre sua ancestralidade, sobre a periferia, com tanta consciência. Eu era uma pessoa que não sabia me expressar. Mas quando eu vi todos esses poetas em roda, eu falei, aqui é o meu lugar, é aqui que eu encontrei. Mas quando eu voltava para casa, meu pai falava assim, minha filha, esses negócios de arte não é para você. Tu tem que trabalhar em casa de família, assim como sua avó, sua mãe, sua tia, sua irmã. Então era muito contraditório, porque ali quando eu me encontrei quem eu sou, eu era impedida a todo momento. Porque não se faz revolução de barriga vazia. A gente precisa ter o prato cheio para a gente criar, para a gente existir. É isso. E meu pai sempre falando, minha filha, as pessoas não leem. E durante muitos anos, isso ficou na minha cabeça, que as pessoas não leem, que as pessoas não saem de suas casas para vir. E parece que todo tempo que eu estou dando uma palestra, fazendo tudo isso, é como se eu mostrasse para ele que olha o tanto de gente que está aqui, pai. E eu me pergunto hoje, quem eu seria se não fosse a poesia? Onde eu estaria? Eu, por ser uma criança, como meus pais diziam, avoada, abilolada, quem é do Nordeste vai saber isso. Era uma criança que imaginava para além da realidade. Uma criança que estava sempre sonhando. E quando eu conheci a poesia, a literatura em si, eu me transformei. Eu consegui, inclusive, dizer para os meus pais, eu te amo pela primeira vez, de maneira muito doída. Muito difícil de dizer. Porque eu digo que os meus pais, especificamente, eles não falavam. Eles faziam grunhidos. Que é o seguinte... Não tem essa questão de dizer, olha filha, isso não pode. Era uma olhada, era um... Era sempre assim.
E aí não tinha muito diálogo. E a poesia me ensinou a dialogar com meus pais, dialogar com o meu território. E aí, na periferia de São Paulo, as pessoas se juntam, gente. É revolucionário. Eu comecei a fazer várias ações sociais. Poesia nas ruas, oficina daqui, oficina dali. E ver que todos esses jovens tinham tanta coisa para dizer e que em casa as pessoas nem sabiam da sua grandiosidade. Até hoje, quando meus pais vão me assistir, eles falam: você é outra pessoa. Porque, de fato, a poesia, a literatura me transformou naquilo mais próximo do que eu sou. E que eles só não tiveram a possibilidade. Quando eu falo dos grunhidos, da falta de fala, de que ele me repreendia para trabalhar em casa de família, não é maldade. É porque eles não tiveram uma possibilidade de enxergar além disso. De sair da roça. Meu pai virou peão de obra. Minha mãe, empregada doméstica. E eu achava muito pouco isso. Quando a gente tem uma noção da nossa negritude, a gente não serve mais. A gente não está servindo o outro. A gente está compartilhando saberes. E era isso que eu queria. Meu pai até hoje pergunta: minha filha, mas o que é que tu faz? E aí eu sempre tenho que falar: pai, eu sou poeta. Aí ele fala assim: mas o que é poeta? Eu falo: escrevo livros, escrevo poesia. E ele me fala: minha filha, para que isso? As pessoas não leem. Eu circulei 4 países. Eles me perguntam hoje, falando assim: como que é lá fora? Como que é? Eles nem saíram do terreiro de casa. Foi da Bahia para São Paulo, o mais longe que eles foram. E a poesia me levou. Quando me convidaram para ir para um festival de poesia em Moçambique, eu falei: meu Deus, vou ser sequestrada, né? Porque não está na nossa mente essa ideia de chegar até lá. Eu falei: outro continente. Eles me mandaram uma carta conhecendo o que eu escrevo. Está escrito Jô Freitas. Então eu fui. E dentro disso, eu preciso me reconstruir constantemente para tirar um pouco dessa fala e de um sistema que, por ser da periferia, você tem que servir. Você é negra, você tem essa submissão. E eu não queria, isso não me bastava. E a poesia que me faz ser outra pessoa, ser mais próximo de mim, novamente digo isso, e responder para o meu pai: pai, as pessoas leem. E ele sempre me pergunta. E por causa disso eu realizei o meu maior sonho, gente. Eu escrevi um livro chamado Goela Seca. Esse livro aqui, ele tem uma narrativa nordestina e que passa na periferia. Não é autobiográfico, porque eu escrevo por pessoas, de pessoas e para pessoas. São essas histórias que faz um pouquinho desse mosaico da vida e que vai juntando, juntando, juntando. E para mim essa narrativa é o que faz eu resgatar sempre a história dos meus pais, dando a benção para eles, trazendo palavras que eles já esqueciam das suas origens e fazendo esse resgate de história do meu próprio sotaque, da nossa própria história. E esse livro foi uma possibilidade de eu compartilhar com a minha família essas narrativas, que também era parecida com a deles. Minha mãe, ela não pôde estudar, porque mulher não é para estudar, tem que cuidar do marido. Isso, década de 60, 70, não tão longe. Ela foi impedida de estudar. E eu não queria essa mesma história que é a dela, porque ela não pôde. Hoje a gente pode um pouquinho mais. E dentro desse livro tem um conto chamado Janeca. Eu sempre falo que eu tenho uma fome. E que é uma fome diferente. Nesse conto, tem uma história que a menina ia para casa da avó todo ano e ela tinha um galinheiro. E a avó dela falou assim: minha filha, um galho e uma galinha tem que morrer de velhice. Os outros pode matar e botar na panela. Mas esse. Um dia, Joana, essa menina, chegou lá na avó, viu a avó estática, com uma machadinha na mão, e um terreiro de barro, tudo com pintinhas vermelhas. Joana achou lindo aquilo, a não ser quando viu uma galinha sem cabeça, correndo de um lado para o outro. Quando ela gritou, a galinha passou de novo. Joana não entendia por que essa galinha, sem cabeça, se ouvia pelos pés, ela não sabia. Logo, ela entendeu que a avó, com os olhos arregalados, sem dizer nada, com a machadinha na mão, tinha feito uma crueldade
com Janeca. E eu acho que Janeca não entendia que sua sina interrompida. A menina, sem mais tardar, mais depressa que a palavra, ligeiramente pegou a machadinha e pá! Pode ser cruel, mas ela só queria acabar com a dor dessa galinha. Depois de um tempo ela percebeu que o prato de comida vazio era maior do que a comida que estava lá. Ela percebeu que não era a crueldade de sua avó, e a sua avó, assustada, não queria decepcionar a neta, mas tinha fome. Então, não é sobre a crueldade de uma galinha, é sobre a necessidade de um povo que precisa fazer isso porque não tem o que comer. E eu tenho fome. E essa fome não é só física agora. Não é do prato. Que graças a tanto trabalho, a gente tem comida no prato. É de existência. É de emocionar o outro e se emocionar constantemente. E para mim, foi a literatura. Então, quando eu penso em literatura, na poesia, eu vejo uma Jo transformada. Eu vejo uma periferia também transformada. Eu vejo uma família também transformada. Não é sobre a transformação de si, mas é a transformação de todo um povo. É de lembrar que eu só sou poeta porque, por causa das políticas públicas, só sou poeta porque um dia me deparei com pessoas que me escutaram. Eu só sou poeta porque é só assim que eu consigo me expressar. E essa transformação, ela sempre se resume a uma poesia. E assim como todas as vezes que meu pai fala, minha filha vai trabalhar em casa de família, eu mostro para ele também que dá para a gente sobreviver com isso que eles nem sabem o nome, que é a poesia. E eu fiz essa poesia porque minha avó é empregada doméstica, minha mãe empregada doméstica, minha tia empregada doméstica, minha irmã empregada doméstica e eu sou poeta. Mas parece que desde sempre tem um patrão em meus ouvidos dizendo assim: eu quero que vocês imaginem o pior patrão ou a pior patroa. Imaginaram? Dizendo assim para você: ei menina, em tempos de guerra, o que tá fazendo com papel e caneta na mão? É em vão, quero só ver quando você quiser roupa, sapato ou pão. Vai empunhar o tal canetão? Para que lamentar em cadernos brancos tua dor preta? Para que poesia se não existe paz na sua vida? Quer gritar, poeta? Então grita alto. Para essa multidão de descalços e escravizados, seus comparsas. É ilusão. E eu, Jô Freitas, respondo para ela assim: agora escuta aqui o que eu tenho para te falar. Se eu falo ou escrevo, não é você que tem que aprovar. Eu tô cansada de tuas palavras malditas. Eu tô cansada de ter que provar para você. Eu tô cansada de ter que servir outra vez. Eu tô cansada. Como dizia Plínio Marcos, me lasco, mas não me dobre. Então eu digo, não me rendo. Eu escrevo para me vingar. Me vingar dos senhores que nos obrigou a contragosto a trabalhar. Então não sou eu que vou me calar. Meu papel e caneta é arma potente de criança que quer aprender além do beabá. E se pra ti minhas armas são em vão, é porque em berço de ouro tu era o patrão? Deixe minhas armas porque eu sei o que tu quer. É vassoura em seu banheiro, não é? Olhe para mim e bata as suas panelas, mas não terá mais empregada para lavar e seu chão esfregar. Por causa de você, hoje eu sou rebelião e dessa cadeia eu abri mão. Luto como um dragão contra você, o patrão e a inquisição. Tenho pensamentos libertos que não mais poderão jaular, porque eu escrevo para me vingar. Me vingar da roupa lavada, da comida cozida, do cafezinho servido. Eu escrevo para traçar outra história a meus descendentes. Por que todas as mulheres de minha família foram serviçais de teus desejos? Empregadas e diaristas? Mas se depender de mim, não deixarei mais rastros. Porque essas mesmas mãos que engraxaram teu sapato, senhor patrão, engomaram teu paletó, hoje está bem armada com fuzil grafite 4. Tu me queria empregada e hoje é dos livros que eu me armo. Tu me queria submissa, mas hoje eu rezo a missa da morte de teus privilégios, senhor patrão.
Eu quero que você não esqueça do que eu vou te dizer, senhor patrão. Eu quero que te persiga para o resto da vida o que eu vou te dizer, senhor patrão. Eu quero que você nunca esqueça do que eu vou te dizer, senhor patrão. Se hoje eu sou poeta e se hoje eu escrevo, é apenas por vingança, senhor patrão. E aí... eu escrevo para me vingar de todas as vezes que minha mãe veio chorando de casa. Eu escrevo para ser revolução para mim dentro de casa. Eu escrevo porque a minha literatura me transformou. E quando meu pai me perguntar mais uma vez o que eu faço, e ele me perguntar, minha filha, mas as pessoas leem? Eu direi, sim, pai, as pessoas leem.